Eu quero te pedir nesta manhã, enquanto comemoramos a celebração do Purim, abra suas Bíblias no livro de Esther, capítulo 9, está na página 743. E este é o tempo no mês de Adar, no qual Deus diz que este é o início da sua jornada para trazer grande alegria, para virar a sua história de cabeça para baixo e derrotar todo o inimigo que vier contra você. Agora, a maioria de vocês conhece a história de Esther, mas para aqueles que não conhecem, uma das coisas mais importantes sobre o livro de Esther é que este é o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus. Nem sequer insinua que Deus está lá. E a razão pela qual isso é tão importante é que toda a história do livro de Esther parece que cada coisa está dando muito errado. Tudo o que acontece parece ser o pior cenário possível. Mas é chamado de Esther Panim, que significa em hebraico ou árabe, significa o rosto escondido de Deus. E é para nos encorajar e nos dizer que quando tudo parece estar dando errado, parece que nada está funcionando, parece que nossa família, nossos negócios, nossas finanças, nossa saúde, nosso futuro, seja o que for, está prestes a ser destruído. Nós podemos ter fé de que Deus está trabalhando nos bastidores. Podemos não ver, podemos não sentir, podemos não ouvir, podemos não perceber, mas Ele nunca nos abandonará, Ele nunca nos deixará. E, na verdade, o que Satanás está planejando para o mal, vamos lá, pessoal. O que Satanás está planejando para o mal, Deus vai virar essa história de cabeça para baixo. Veja, é por isso que a Bíblia diz: regozijai-vos no Senhor e eu sei que você não ouviu da primeira vez, então eu digo novamente, regozijai-vos. O que isso significa é que Deus está nos dizendo que nós, como crentes, não devemos ter um dia ruim. Agora, podemos ter um momento ruim. Pode ser que o inimigo nos ataque, que esteja em um lugar difícil, mas então nos reerguemos e percebemos o que Satanás está usando para o mal. Meu Deus, que é o Deus de todo ser vivente. Meu Deus, que é o Deus todo-poderoso. Meu Deus, que é magnífico. Meu Deus, que se importa mais comigo do que eu mesmo me importo comigo. Meu Deus está trabalhando nos bastidores e Ele vai virar minha história de cabeça para baixo. E eu não estou indo para baixo, estou indo para cima. E eu sou mais do que vencedor. Alguém diga amém. Leia comigo no livro de Esther, o rosto escondido de Deus. Agora lembre-se, Deus não é mencionado neste livro. Deus não é insinuado neste livro. Mas quando você vê o final dele, você de fato percebe que cada coisa, diga tudo. Diga de novo, diga tudo. Tudo o que parece negativo, tudo que parece que está arruinando a minha vida, Deus está usando isso, Ele está trabalhando nos bastidores. Veja, fé não é o que vemos. Fé é a substância das coisas, a evidência das coisas. É isso que é fé. Então, a razão pela qual Deus escreveu este livro e colocou este livro lá é para nos deixar saber que pode parecer que estamos perdendo, mas nunca podemos perder. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Leia comigo no livro de Esther, capítulo 9. E vamos começar com o versículo 17. Isso foi no 13º dia do mês de Adar. Isso é agora. E no 14º dia do mês, eles descansaram e fizeram dele um dia de festa e alegria. Agora, na verdade, o dia de Purim em Israel e Jerusalém já passou há alguns dias. Mas eu estive em Israel no Purim e é a coisa mais louca que você já viu. Todo mundo, quero dizer, todo mundo fica nas ruas festejando. Eles celebram, eles se fantasiam, eles se vestem com todo tipo de coisas diferentes e eles apenas celebram. Porque o que eles estão celebrando é Amã, que é o inimigo de cada um deles, que parecia estar no comando. Deus o destruiu.
Deus destruiu o inimigo e virou a história deles de cabeça para baixo. E assim, desde esse dia, todo Israel celebra porque Purim é o nascimento de todo este mês. Pense nisso, estamos indo para a Páscoa, estamos indo para o domingo da ressurreição, estamos indo para o poder de Deus, estamos indo para os 7 lugares em que Jesus disse que o seu sangue foi derramado, estamos indo para o Pentecostes, estamos indo para o Shavuot, estamos indo para isso agora mesmo, hoje. Alguém diga hoje. Este é o lançamento, se você o receber, de Deus, levando sua vida à vitória e derrotando o inimigo e nos dando um novo começo. Veja isso. Mas os judeus que estavam em Suzã se reuniram no 14º dia e no 15º dia do mês eles descansaram e fizeram dele um dia de grande festa e alegria. Portanto, os judeus das aldeias que moravam nas cidades sem muralhas celebraram o 14º dia do mês de Adar como o dia da alegria e festa, e como um feriado e para enviar presentes uns aos outros. E Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que estavam em todas as províncias do rei Assuero, tanto próximas quanto distantes, para estabelecer entre eles que deveriam celebrar anualmente o 14º e o 15º dia do mês de Adar, como os dias em que os judeus tiveram descanso. Agora, essa palavra descanso é mais do que, tivemos uma folga. É uma palavra em aramaico ocidental que significa em grande vitória. No 7º dia, Deus descansou. Isso não significa que Deus apenas se deitou e disse, estou tão exausto de tudo que fiz. Significa que ele começou a celebrar. Ele criou todas as bênçãos nas quais você e eu devemos viver. E então eles começaram a viver naquele momento, naquele dia, nas bênçãos. Eles estavam sob a mão do inimigo. O inimigo ia matá-los. O inimigo ia destruí-los. O inimigo estava tomando sua comida, suas roupas, sua moradia, seus filhos. E Deus virou isso de cabeça para baixo. E em vez de viverem na miséria, eles começaram a viver em todas as bênçãos que Deus sempre lhes prometeu. Isso é para nós hoje. Alguém diga amém. E os dias que os judeus descansaram de seus inimigos, como o mês que foi transformado de tristeza em alegria para eles e de luto em feriado, para que os tornassem dias de festa e alegria e de envio de presentes uns aos outros e presentes aos pobres. Assim os judeus aceitaram o costume que havia começado, conforme Mordecai lhe escreveu. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, e a propósito, Amã é um descendente espiritual daqueles que tiraram Israel de Gaza. É o mesmo povo. É o mesmo inimigo que foi destruído então e que está sendo destruído agora. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E então, se Deus destruiu Amã, então, e Deus destruiu Amã agora, você pode imaginar o Amã que está na sua vida, que está atacando sua casa, sua família, sua saúde, suas finanças. O que ele está atacando? Hoje é dia em que Deus destruirá Amã e vai virar a sua história, como está fazendo em Israel, de cabeça para baixo. Então, mas quando Esther veio diante do rei, ele ordenou por carta que este plano perverso que Amã havia tramado contra os judeus retornasse sobre sua própria cabeça, que eles e seus filhos fossem enforcados nas galés. Então eles chamaram esses dias de Purim, por causa do nome Pur. Portanto, por causa de todas as palavras desta carta, o que haviam visto sobre este assunto, o que havia acontecido com eles, os judeus estabeleceram e impuseram sobre si mesmos e seus descendentes e todos que deveriam se juntar a eles. Olhe para mim. Nós que pertencemos a Jesus somos herdeiros das promessas de Abraão.
E assim, essa promessa de vitória, essa promessa de milagre, de derrotar o inimigo que vem contra nossas vidas, essa promessa que aconteceu com o povo judeu, é a promessa deles para sempre. O povo judeu nunca será derrotado. O povo judeu, você olha para a Grécia, eles tentaram derrotá-los, Roma tentou derrotá-los, Babilônia tentou derrotá-los, todo inimigo que tentou derrotar os judeus, Deus os levantou e eles se tornaram mais do que vencedores. E a Bíblia diz que isso não é apenas uma promessa para eles, mas é uma promessa para todos nós que nos juntamos a eles. O que significa que você, hoje, verá o seu inimigo derrotado e Amã não será mais um poder na sua vida e na sua família. Alguém diga amém. E sem falhar, eles devem celebrar sem falhar. Eu não sei você, mas eu estou recebendo a vitória. Eu não sei você, mas Deus está tocando a ti agora mesmo. Eu não sei você, mas Deus está tocando minha casa, minha família, minhas finanças. E você? E você? Alguém diga amém. Isso significa eu também. Sem falhar, que eles devem celebrar esses 2 dias todos os anos, de acordo com as instruções escritas e de acordo com os tempos prescritos. Agora, a maioria de nós conhece a história de Esther e Amã, mas deixe-me apenas repeti-la um pouco. Amã era um descendente de todos os agagitas, que, sem motivo algum, odiavam os judeus. Quando Israel estava saindo do Egito, eles vieram por trás da coluna de judeus saindo e atacaram e assassinaram e sequestraram todos aqueles que eram velhos e jovens e estavam ficando para trás. Não havia razão. O povo judeu estava indo em direção oposta. Mas Agag enviou o seu povo para atacar Israel apenas porque os odiava. Agora, eu quero que você entenda algo. A razão pela qual o diabo te ataca é, primeiro, porque ele te odeia. E é o diabo quem vem para roubar, matar e destruir. Mas a segunda razão é que o diabo tem medo. O diabo tinha medo do que aconteceria quando os israelitas saíssem do Egito, chegassem a Jerusalém e estabelecessem que o mundo pudesse conhecer o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A única razão pela qual o diabo te ataca é porque ele tem medo do seu destino. É um destino de bênção. É por isso que Jeremias 29:11 diz: eu conheço os planos que tenho para você. Ouça-me, Deus falou isso ao povo judeu na Babilônia. E Deus está dizendo para você agora mesmo: eu vejo a batalha que você está enfrentando, eu vejo o inimigo que está tentando te derrubar, eu vejo o inimigo tentando bloquear a bênção, mas eu conheço os planos que eu tenho para você. Mesmo no meio da Babilônia, mesmo no meio da batalha, mesmo no meio de ouvir que você tem câncer, mesmo no meio de ouvir que eu estou te deixando, mesmo no meio de ouvir que você está perdendo seu emprego, ou seja, o que for, Deus disse: não olhe para isso, eu conheço os planos que eu tenho para você. E eles são planos bons, eles são planos maravilhosos, são planos de alegria e felicidade e paz. Hoje é o dia em que Amã e tudo que ataca os filhos de Deus será derrotado. Alguém diga amém. Mas não parecia ser assim. Amã faz o rei assinar um decreto. E nesse decreto ele diz que todos os judeus serão mortos. Agora, ele não sabia que sua esposa, a rainha Esther, era judia. Normalmente, eu passo por todos os ensinamentos do livro de Esther e tudo o que aconteceu e como parecia ruim e como parecia impossível. Mas eu senti que Deus queria fazer algo diferente. Tudo o que eles enfrentaram parecia que estava acabado para o povo judeu. Porque uma vez que o rei assinava um decreto, nem ele poderia revertê-lo. Ele assina algo e nada no natural pode mudar isso. E então ele assina o decreto dizendo
que todos os judeus devem morrer. Amã o enganou, ele não sabia que estava assinando, eu entendo isso. Nesse Me Traz Coisas, eu assino as coisas o tempo todo, eu não tenho ideia do que eu estou assinando. Na verdade, outro dia eu tive que dar um cheque, eu posso ter dito isso na semana passada, eu tive que dar um cheque e John disse, bem, nunca te vi assinar um cheque, e eu disse, olha, a Tis assina todos. Eu só preencho os espaços em branco. Então, o rei assinou isso sem saber. E é aí então que Mordecai, tio de Esther, vai até ela e diz, você precisa ir até o rei. Agora, você precisa entender que isso era um grande risco para Esther. Em primeiro lugar, ela teria que expor que era judia. Sabe, é hora de cada um de nós sair do armário, por assim dizer, e deixar todo mundo no trabalho, todo mundo na escola, em todo lugar que formos, saber que somos cristãos nascidos de novo. Temos orgulho disso e não temos vergonha de deixar as pessoas saberem que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Amém? É hora de deixar isso claro. É hora de orar sobre sua refeição e não apenas um desses gestos. Senhor, abençoe, por favor, a sua comida. Ore de verdade! Sabe, quando estamos no avião, eu adoro me levantar e me apresentar às pessoas e dizer oi, e sempre pergunto o que você faz da vida. E eles me dizem, e claro, o que eles vão me perguntar? O que você faz da vida? E eu começo com o que faço, contando às pessoas o quanto Deus as ama. E então, Esther, que teve que deixar o rei saber que ela era judia. A outra coisa é, você não podia simplesmente ir até o rei. Você tem que ser convidado. Você poderia ser morto por se apresentar diante do rei sem ser convidado. Então, quando Mordecai diz, aqui está o que você precisa fazer. Ela disse, bem, se eu fizer isso e aquilo, e o que Mordecai disse, e aqui está, eu estou chegando no que Deus realmente me mostrou hoje. Mordecai diz, Esther, não pense que se você não se levantar, você e sua família viverão. Agora, ouça isso. Ou estamos do lado de Deus, ou não estamos do lado de Deus. Não dá mais para ficar em cima do muro. Ou estamos com Moisés, ou estamos com Corá. Ou estamos com Deus, ou não estamos com Deus. Mordecai, e sabe, a maior parte do tempo isso não é ensinado no livro de Esther. Ele disse, não pense, sempre ouvimos por um tempo como este. Sabe, Esther, Deus te colocou aqui por um tempo como este. Sempre ouvimos isso, mas perdemos a parte de que se você não se levantar, não pense que você vai sobreviver. Me ouça, estamos no tempo e na era em que se você não se levantar e tiver orgulho de ser um cristão nascido de novo, orgulho de estar lavado no sangue, orgulho de ter recebido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não pense que você vai sobreviver. E se não nos levantarmos e falarmos sobre moral em nossas escolas, se não nos levantarmos e falarmos sobre santidade em nosso país, não faremos a América grande novamente até que façamos a América santa novamente. E isso começa com cada um de nós. E se tivermos vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, então não veremos o poder de Deus e o inimigo vencerá. Não apenas porque temos o presidente Trump na Casa Branca, ainda não temos Jesus de volta no trono e precisamos continuar publicamente e precisamos continuar espiritualmente e não devemos ficar calados. Bem, se eu perder o meu emprego, então Deus tem um emprego melhor para você. E se alguém rir de mim, e se alguém for salvo, e se alguém nascer de novo, é hora de termos orgulho de sermos filhos de Deus, nascidos de novo, vivendo para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não tenho vergonha dele, porque ele nunca teve vergonha de mim. Eu tenho orgulho de deixar as pessoas saberem que eu sou cristão. Alguém deveria dizer amém. Então nós conhecemos a história que Esther vai diante do rei e ela se arruma toda, passa maquiagem, arruma o cabelo e seu marido olha para ela e diz: eu te amo além das palavras, o que eu posso fazer por você? E sabemos que ela diz, quero ter um jantar com você, um tempo a sós com você, mas quero que você traga Amã com você. E sabemos como Amã ficou todo orgulhoso e disse à sua família, olha, o rei vai me honrar. Nós conhecemos toda a história. E então ela expõe Amã dizendo, veja o que ele está tentando fazer. E sabe de uma coisa? Nós precisamos ser assim. Precisamos expor
o que o diabo está tentando fazer. Quando eles dizem que querem ensinar nossos filhos na escola, que eles não sabem se são meninos ou meninas, quero que você saiba. É simples. No momento em que meus filhos nasceram, eu sabia se eram meninos ou meninas. E eu não precisei de um professor me dando algum tipo de aula. Eles tiraram aqueles bebês e eu disse, menino, menina, não havia nenhuma dúvida em mim. Eu não tenho que questionar qual banheiro você vai usar. Se você nasceu homem, você usa o banheiro masculino. Se você nasceu mulher, você usa o banheiro feminino. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Precisamos entender que, assim como Esther expôs Amã, precisamos nos levantar e expor a trama que Satanás tem para destruir o cristianismo, destruir a família e destruir o reino de Deus. Precisamos nos levantar e expor Amã, porque eu li essa história. Amã vai ser enforcado. Amém? Mordecai diz, quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou ao reino. Estamos aqui agora, em pleno domingo de 2025. Estamos aqui para um tempo como este. Eu disse à nossa equipe, é hora de colocar novamente o Ministério dos Vencedores para funcionar. É hora de recomeçar. Acabamos de contratar novos pastores de jovens. Não é hora de deixar nada de lado e dizer, bem, faremos isso em alguns anos. Estamos em um momento de ouro. Temos um homem na Casa Branca que está nos permitindo manter Jesus no trono. Este é um tempo para nossas igrejas, nossas vidas, nossos negócios. Este é o momento de agir. Não é hora de ir devagar, é hora de avançar. Você e eu estamos no reino. Eu sou pastor, você é cristão. Somos líderes no reino de Deus para um tempo como este. Eu vou te dizer uma coisa. Se de alguma forma tentarmos atrapalhar o que Deus quer fazer, Ele vai nos remover. O que Ele disse a Esther, Ele vai levantar outra pessoa. Deus tem um chamado para cada um de vocês. Deus tem uma unção e um ministério. E se não fizermos porque é inconveniente, ou porque custa muito, ou porque é caro demais, ou toma muito nosso tempo, Deus vai nos colocar de lado e levantar outra pessoa. Porque eu li no livro que quando Jesus voltar, Ele virá buscar uma noiva gloriosa, sem mancha, sem ruga. Alguém diga, agora é a hora. Vamos lá! Agora é a hora! Eu amo esse ditado. Você já ouviu eu dizer isso antes? Se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Se o prendessem por ser cristão e trouxessem seus vizinhos ou as pessoas com quem você trabalha ou estuda e dissessem, Larry Huck está sendo acusado de ser um cristão nascido de novo. Precisamos que você testemunhe. Eles diriam, sim, ele é absolutamente cristão, nascido de novo. Nunca para de falar sobre Jesus. Ou diria, eu não sei. Se o prendessem agora por ser cristão, se entrassem aqui agora e o prendessem por ser cristão, e você fosse para o tribunal, haveria prova suficiente para condená-lo? Se não houver, agora é a hora. Veja o que ele disse, veja o que ele diz. Esther, se você não se levantar, não pense que vai sobreviver. Nós não vamos sobreviver tentando nos dar bem com o mundo. Você não pode argumentar com Amã. Amã tem um único objetivo, destruir você. Você não pode negociar com isso. Agora, quando eu estava me preparando para isso, eu estava pensando nisso, eu estava pensando que, sabe, nós perdemos essa parte, nós vemos a parte em que Deus diz, por um tempo como este, vemos a parte em que Deus vira a história de cabeça para baixo, vemos a parte em que Amã construiu a forca para enforcar Mordecai e ainda assim Amã é quem foi enforcado nela. Vemos essa parte, mas perdemos a parte em que diz que se você não se levantar, Amã vai destruir você. Escute-me. Se você não se fortalecer na fé,
se você não se tornar ousado na sua fé, o diabo não vai fugir. O diabo não vai parar. O diabo não vai se tornar passivo se você não se tornar de agora até a volta de Jesus. O reino de Deus sofre, mas os violentos, e eu não estou falando de ser violento como os democratas ficam queimando coisas e destruindo tudo. Estou falando de uma violência de fé. Você não vai me impedir de orar. Você não vai ensinar isso aos meus filhos. Você não vai colocar meninos nos esportes das minhas meninas. Qualquer pessoa que seja algum tipo de líder, seja político, escolar, religioso ou seja o que for, qualquer um que não tenha um bom senso de dizer que meninos não pertencem às coisas de meninas, eu garanto, se minha neta estiver no time de golfe da escola dela e eles deixarem, o que não vai acontecer porque a escola é cristã, mas se eles deixarem algum menino entrar no vestiário dela, eu vou usar aqueles tacos de golfe e vou marcar bem alto. E qualquer pessoa que não tenha um bom senso, a coragem de dizer isso, devia se vergonhar. Permitir que um homem entre no vestiário das meninas? As únicas pessoas que querem isso são pessoas pervertidas. E os únicos políticos que apoiam isso também são pessoas pervertidas. E nós não votamos em pervertidos. E se você não se levantar e disser alguma coisa, Amã vai destruir você. Essa é a mensagem secreta aqui. Mas se você se levantar, Deus fará a América grande novamente. Deus tornará a América santa novamente. E Deus vai virar nossas escolas, nossas vidas de volta e nos dará a vitória. Alguém diga amém. Agora, aqui está como tudo isso funciona. Eu não deveria dizer que é minha escritura favorita, porque João 3,16 deveria ser a favorita. Mas além dela, Romanos 8,28 é minha escritura favorita. Nós vivemos por ela. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. O que Satanás está usando para o mal, esta é a história do livro de Esther. Parece que Deus nem sequer é mencionado ali. E o ponto inteiro é o Esther Panim, a face oculta de Deus. Digamos que você esteja passando por algo. Digamos que você esteja lutando. Digamos que a Tis está lutando com o que está enfrentando. Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem. Mantenha essa escritura em mente. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas aqui está a chave disso. Mordecai vai até Esther e diz, Esther, é hora de se levantar. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.